Ok. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua presença, tua graça e bondade sobre nós. Pelo teu cuidado durante o dia conosco, pela tua provisão, o teu consolo, o teu conforto. Obrigado por estarmos reunidos como igreja do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por Cristo, por tua igreja e pela tua bênção sobre ela. Agora que vamos ler a tua palavra, Senhor, e vamos pregá-la, que o Senhor nos ajude a entendê-la e aplicá-la ao nosso coração, para termos saúde espiritual, para termos uma comunhão mais íntima com o Senhor. Nos amadurece, Senhor. Nós te oramos pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Oi, Lúbia, boa noite. Capítulo 4. E vamos estar lendo do verso 9 ao verso 24. Deuteronômio, capítulo 4, dos versos 9 ao 24. É o nosso texto hoje, que nós vamos estar pregando sobre ele. Diz assim a palavra de Deus: tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer durante todos os dias em que viverem na terra, e também as ensine a seus filhos. Então vocês chegaram e ficaram ao pé do monte, e o monte estava em chamas, que subiam até o céu, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Então ele anunciou a sua aliança, e ordenou a vocês os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos, para que os cumprissem na terra que passarão a possuir. Tenham cuidado, guarde bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhe falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para o céu e verem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas, quanto a vocês, o Senhor os tornou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam povo da sua herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim, por causa de vocês, e jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Porque eu morreria neste lugar, não passaria o Jordão, mas vocês vão passar o Jordão e possuir aquela boa terra. Tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Até aqui, irmãos. Até aqui. Até o verso 24. Os capítulos 2 e 3 do livro de Deuteronômio revelam as 2 primeiras vitórias de Israel para tomar posse da terra
e também revela o pedido negado de Moisés para entrar com o povo na terra. No capítulo 4, mostra o sermão de Moisés sobre a aliança e a lei, preparando a apresentação dos 10 mandamentos e outras leis para serem relembradas pela nova geração que iria entrar na terra. Moisés vai mudar aqui o discurso. Ele vai falar diretamente agora para o povo, trazendo o povo, não é? Ou preparando o povo para receber, não é? Para apresentar os 10 mandamentos e outras leis, outros estatutos e outros decretos. Nos 3 primeiros capítulos, capítulo 1, 2 e 3, Moisés relata a experiência da ação de Deus na história de Israel. No capítulo 4, Moisés continua trazendo à memória do povo a história, mas agora ele exorta o povo para o objetivo e a finalidade da aliança e da lei de Deus para a vida do povo, na nova terra que eles entrariam. Moisés, dos versos 9 a 24, usa 3 expressões para chamar a atenção da nova geração e para o que eles deveriam guardar. A primeira expressão está no verso 9. Guardem bem a sua alma. E qual é o propósito? Para não esquecer a história de Deus. Seus olhos viram e testemunharam quem é Deus. A segunda expressão está no verso 15. A mesma impressão. Guardem bem a sua alma para não cair na idolatria. E no verso 23, ele torna a repetir a mesma expressão. Guardem bem a sua alma para não esquecer da aliança de Deus. O objetivo principal de Moisés, nesse contexto, era para que cada israelita, mesmo sendo a congregação do povo de Deus, cuidasse de si mesmo. Em outras palavras, tu, porém, cuida de ti mesmo. A partir daquilo que vocês têm testemunhado a respeito de Deus, e a partir daquilo que eu vou ensinar a vocês por meio dos estatutos e decretos contido na lei de Deus, que representa, que revela a sua aliança com o seu povo. A nossa pregação de hoje tem o seguinte tema: cuida de ti mesmo, diante de Deus e diante dos homens. Nós vamos dividir a nossa exposição em 3 blocos, diante do texto que nós lemos. O primeiro bloco está nos versos 9 a 14. O tema será: cuida de ti mesmo, para não se acostumar com os mandamentos de Deus. O segundo vai estar nos versos 15 a 20. Cuida de ti mesmo, para não cair na idolatria. E dos versos 21 a 24, o nosso terceiro ponto: cuida de ti mesmo, para não esquecer do Deus da aliança. É justamente isso que Moisés está fazendo com o povo, né? O povo está entrando na terra e Moisés está chamando a atenção do povo para que o povo cuide de si mesmo nessas 3 áreas. Por quê? Porque essas 3 áreas eram fundamentais para a conquista do povo e para o estabelecimento da nação na terra. Observe que a preocupação de Moisés não é com o poderio militar de Israel, não é com a quantidade de armas, não é com a quantidade de riqueza. A preocupação de Moisés é na dependência do povo a Deus para possuir e conquistar a terra. Isso é, quem ia fazer a conquista da terra era Deus. Quem ia estabelecer o povo na terra como uma nação santa diferenciada era Deus. E qual era o fundamento? A sua aliança, a sua palavra. Então, o nosso primeiro ponto: cuida de ti mesmo para não se acostumar com os mandamentos de Deus. Versos 9 a 14. Acostumar-se significa habituar-se por algo ser familiar, ou algo ser muito costumeiro, nós nos habituamos a ele. Ou também significa adaptar-se a uma situação. Então, qual é a preocupação de Moisés? Era para que o povo não se acomodasse
a partir do que eles tinham visto na caminhada com Deus, e também não se acomodasse quando entrasse na terra, achando que tudo aquilo era natural. O que a vida agora iria dar no descanso, e Deus ia agir, e aquilo ia ser natural no meio do povo. O capítulo 4, Moisés está chamando o povo para ouvir o que se deve ouvir, e na sua pregação ele exorta que cada um cuide de si mesmo diante de Deus e dos homens, e dos seus irmãos, e dos outros e das outras nações. Ele faz a primeira chamada para que o povo não se acostumasse com a história de Deus e passasse ao ponto de acharem que tudo aquilo era normal. Por exemplo, Israel vai ser invadida. A verdade, o povo deveria ter uma resposta para Deus de clamor, de pedido de socorro para que Deus agisse em favor do seu povo. Então, o povo não poderia se acomodar com essa realidade de achar que em todos os momentos, sem o povo responder a Deus, Deus ia agir e abençoar o povo. Observe a preocupação de Moisés no verso 9. Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Observe aqui o que Moisés está falando para o povo. Primeiro, guardem o que vocês têm observado na caminhada com Deus. Segundo, não esqueçam do que vocês viram e ouviram. Terceiro, não se afastem. Não deixem que essas coisas esfriem no coração de vocês, mas guardem no coração de vocês por todos os dias da vida de vocês. Veja só, irmãos, essa exortação de Moisés, isso foi há muitos anos atrás. Muitos. Provavelmente uns 3.500 ou mais anos atrás. Mas o princípio e aplicação, irmãos, cabe a nós hoje como igreja. Nós devemos olhar para a cruz de Cristo, nós devemos olhar para o nosso Redentor e trazer à memória o seu sacrifício, as suas promessas, a sua libertação, a sua graça, a sua salvação, a promessa da redenção. Isso deve ser guardado em nosso coração, isso deve ser memorizado constantemente em nosso coração, até o final das nossas vidas, ou até que Cristo venha e nos leve. Moisés se refere a duas atitudes de grande importância que cada um deveria ter com respeito a si mesmo. A primeira, tenham cuidado das coisas de Deus, por mais simples que sejam. Guardem, tenham cuidado, não pensem que isso é fruto da sua sorte, do acaso, que isso é normal Deus agir assim. Não é. Não é normal. Moisés está dizendo que não é normal. Segundo, guardem bem a sua alma. Não se misturem. Não caiam na idolatria. Não percam a dimensão de Deus. Não percam o foco. Moisés se refere, não é, chamando a atenção, né, para como eles deveriam ter cuidado e guardar a própria alma. A pergunta é, como é que o povo iria guardar a própria alma nesse contexto aqui? Moisés responde relacionando a resposta juntando a resposta com as duas advertências acima. Tenham cuidado. Ele vai responder, não esqueçam o que vocês têm visto e ouvido. Guardem a sua alma. Ele responde, não endureçam o coração. Não se façam de sábios. Olha só. Essa é a preocupação de Moisés. Observe que a preocupação de Moisés é com a visão e o coração. Porque é justamente isto que vai fazer a nação ser uma nação de Deus e um povo de sua propriedade exclusiva. Visão e coração.
Nós vislumbramos a Deus por meio da sua palavra. Nós vamos perceber isso aqui, que não há um outro meio de nós, vislumbrarmos a Deus, a não ser por meio da sua palavra. E segundo, isso deve ser guardado em nosso coração. É dessa forma que a nação vai se estabelecer na terra, como nação de Deus, e é dessa forma que a nação vai conquistar as outras nações que estavam na terra prometida. Era necessário ter no coração, ou era necessário ter o coração queimado, ou queimando, pela visão do Deus da história. Irmãos, isso é avivamento. Isso é avivamento. Então, era isso que Moisés estava chamando o povo. Guardem a sua alma, tenham um coração queimando pela visão que vocês tiveram de Deus nos eventos que vocês caminharam com Deus nessa história. 3 fatos importantes na história de Deus que o povo foi testemunha ocular e deveria testemunhar, ensinar e discipular as gerações seguintes. Então, são 3 fatos aqui que marcaram essa geração, que marcaram esse povo. O primeiro está em Êxodo 4, de 10 a 11. Deus se manifestou ao povo do Sinai, falando com o povo. A gente leu aqui também no texto, não é? Aqui nos versos de 10 a 11, de 10 a 12. Ouviram o som das palavras dele. Então, eles testemunharam a voz do Senhor. Esse era o primeiro fato que o povo deveria guardar no coração e não se esquecer jamais. Segundo, no contexto aqui da história, os 10 mandamentos, isso é aliança. Era um fato importantíssimo, a aliança. E terceiro, que o povo deveria gravar no coração, o fracasso de Cades Barneia, que fez com que aquela geração que saiu a princípio do Egito caminhasse durante 40 anos e morresse na caminhada por causa do juízo de Deus, pela incredulidade e pela rebeldia do povo. Essa geração que está entrando em Canaã vivenciou, foi testemunha ocular. Eles viram e ouviram toda essa ação de Deus. A visão desses fatos não deveriam ser esquecidos e nem se esfriar no coração do povo. Em outras palavras, o povo não deveria se habituar com estes fatos, nem se acostumar ao ponto de perder todo o significado, todo o interesse e toda a motivação sobre o que eles vivenciaram e testemunharam com Deus ali naquele contexto. Irmãos, isso é uma chamada para mim e para você. Para que nós não nos acostumemos, não nos acomodemos, essa seria bem a palavra, com a nossa vida cristã. Com apenas ir para a igreja de manhã, no culto dominical, a escola bíblica, ou ir à noite no culto dominical, e a semana toda estamos ausentes de qualquer contato com o Senhor. Nós temos culto de terça-feira, temos culto de quinta-feira, e a gente... Não, o mais importante é o de domingo. Então a gente começa a se acostumar com essas coisas e achar normal, não é? Deus nos levantar de manhã cedo, abençoar nosso alimento, nosso trabalho, e nós esquecemos de qualquer resposta a Deus, a ingratidão a essas coisas que Ele tem feito conosco, na nossa caminhada com Ele. Então é isso que Moisés está chamando aqui a atenção do povo. Não percam essa dimensão, não percam essa visão e não deixe o coração esfriar com relação a isso. A preocupação de Moisés é com a tendência natural do povo ignorar e esquecer aqueles fatos devido aos desafios de ouvir a Deus por meio da sua palavra, sem mais aqueles feitos portentosos. Isso aqui era um outro desafio também para o povo. Eles ouviram, eles não viram a Deus. Então, eles deveriam gravar aquilo que ouviram. Veja só como isso é interessante. Ainda não havia ali, Moisés ainda não havia escrito, totalmente ali no Pentateuco.
Então, eu escutei, então eu devo guardar isso aqui no coração e não esquecer isso aqui jamais. E não tá, por quê? Porque os sinais iam cessar, aqueles sinais portentosos, as 10 pragas, o mar vermelho se abrindo, não é? O Monte Sinai fumegando com Deus dando ali as leis. Esses sinais foram ficando na história, não se repetiram jamais. Então, essa era a preocupação de Deus, que esses sinais não ficassem apenas como sinais que deveriam ser repetidos na história do povo. Não, isso não iria acontecer mais, mas o que ia acontecer era a repetição da sua palavra, da sua voz. O objetivo aqui é que cada israelita tenha a visão correta de Deus pelo que eles ouviram. Essa visão deve ser guardada no coração e ser o centro da vida cotidiana deles por aqueles que eles ouviram. Porque, irmãos, de todos esses fatos que aconteceram com o povo, com o sair do Egito, o mais impactante é o do Monte Sinai. Ele está aqui nos versos 10 ao verso 11 do capítulo 4, quando Deus chama o povo, aborda ali do Monte Sinai e fala ao povo. O povo escuta a voz de Deus. Moisés sobe, mas o povo está embaixo ouvindo Deus falar. Isso foi, assim, marcante demais. Deus se revelou ao povo por meio da sua palavra e de eventos portentosos. Portanto, o importante era a experiência vivenciada da relação de Deus com o povo por meio da sua palavra. Isso não poderia cair no esquecimento, nem no esfriamento do coração. O que era que Deus estava chamando ali o povo? A uma comunhão espiritual. Olha que coisa interessante. Já o princípio aqui sendo aplicado no culto. O relacionamento espiritual. O povo não viu nada. O povo via o monte fumegando, fumaça, vapor, trovões, mas não viu nenhuma imagem daquele que falava, porque a relação era espiritual, a comunhão era espiritual. Era um povo diferenciado que não necessitaria de qualquer tipo de imagem para se representar ou para representar a Deus. A preocupação de Moisés era que o povo, após entrar na terra prometida, se acomodasse e esquecesse de contar, testemunhar e ensinar o temor de Deus às gerações seguintes. A gente vê aqui, ele fala aqui no verso 9 aqui, vocês também contarão isso a seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Veja aqui a preocupação da continuidade dessa tradição de testemunhar, de discipular, de falar, de ensinar aquilo que eles vivenciaram e que eles ouviram de Deus. Cada um do povo deveria estar atento em sua relação com Deus, guardando no coração a história de como Deus se revelou a eles, tendo a visão de passar esta relação a outra geração por meio dos mandamentos justos e perfeitos de Deus. Porque nós perguntamos, irmãos, o que ficou de imagem para esse povo? Nenhuma. Mas o que ficou marcado para esse povo? As 10 tábuas da lei, que representavam, que mostravam ali a aliança de Deus com o povo. E isso foi feito por meio da pregação de Deus, por meio da sua lei, seus estatutos e seus decretos. Isso devia ser preservado com unhas e dentes pelo povo. Tu, porém, cuida de ti mesmo. Aplicação para a nossa vida, irmãos. Quando você escuta uma pregação, ou você faz um estudo, né, você participa, né, de um grupo de discipulado, de aconselhamento, guarde no seu coração, com unhas e dentes, a palavra do Senhor. E rumine isso, porque isso é o principal fator da sua vida. Isso gera vida e vida eterna. O segundo ponto de Moisés está nos versos 15 a 22. Cuida de ti mesmo para não cair na idolatria. Esse ponto aqui é muito interessante. Muito interessante. Deus fala, não é? Moisés fala aqui no verso 11, e diz assim: vocês ouviram a voz de Deus,
mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Isso aqui é extremamente importante no contexto do texto e para mim e para você. Porque o que importa para nós, irmãos, é ouvir a voz de Deus. Isso é que é o mais importante. Por isso que nós nos preocupamos muito com aquilo que você está ouvindo. Se realmente ela é a voz de Deus, se ela é palavra de Deus. Não é? Seja criterioso com isso. Confirme na Escritura. Confirme com a Escritura. Porque se não for, irmãos, não dê ouvido. Não dê ouvido a qualquer voz que se diz ser voz de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus, aquelas pregações que realmente têm a ver, que são corroboradas, ou são frutos da palavra do Senhor, saem de lá. Saem de lá. Então, o povo aqui, vocês não ouviram nenhuma aparência, só escutaram a voz. Então, Moisés está chamando a atenção aqui para que não havia nenhum fundamento ou nenhuma forma deles criarem ou fazerem uma imagem de Deus, porque não havia nada que eles poderiam se fundamentar para fazer isso. A segunda preocupação de Moisés é com a idolatria. Cada um deveria cuidar de si mesmo com relação à idolatria. E aqui ele vai fazer aqui uma sequência de coisas que não poderiam e não representavam Deus. Isto era um desafio para Israel. Por quê? Todas as nações vizinhas de Israel tinham seus deuses à semelhança de muitas coisas. Os edomitas, os cananitas, todo aquele povo que Moisés estava expulsando ali da terra tinham seus deuses. Os moabitas, não é? Esse é o ponto aqui. E o povo viu aquilo. Tem umas coisas aí. Isto era... Deus tirou do Egito. Deus os tirou do Egito. Depois de derrubar os 10 principais deuses do Egito com as 10 pragas. As 10 pragas estão mostrando àquela geração que estava no Egito que os 10 principais deuses do Egito não foram suficientes nem eficientes para parar as pragas. Mas, pelo contrário, quando o faraó chama os magos, eles potencializam as pragas, eles não cessam. Então, Deus se revelou ali como o Senhor dos senhores, o Deus acima de todos os deuses, e não apareceu a ninguém. A ninguém. Nesse processo, lá do Egito, Deus nunca se manifestou fisicamente, nem mesmo quando caminhou com o povo no deserto, nem mesmo quando reuniu o povo no Sinai para fazer aliança com o povo e entregar os 10 mandamentos. Esse é o ponto aqui que Moisés está chamando a atenção aqui. Deus chama o povo a uma relação espiritual de comunhão, confiança e fé, sem a necessidade de uma imagem que se assemelhe a ele. Ele não aceita isso. Ele não aceita isso. Ele não aceita isso. Ele fala em Êxodo 20, verso 2. Eu sou o Senhor, olha só como ele se coloca, seu Deus. Então aqui já havia uma aliança. Que eu os tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Observa aqui o que é importante aqui. Este verso revela o Egito como casa da servidão, tanto física como espiritual, irmãos. Esse aqui é o ponto. O povo era subjugado, né, pelos costumes, né, da idolatria egípcia. O povo vivenciava aquilo o tempo todo. E era uma escravidão, aquilo era uma servidão terrível para Israel, que durante esses 400 anos foram perdendo o contato com Deus, porque não havia ali nenhuma voz ali dentro. Porque foi juízo de Deus fazer isso com o seu povo. E foi justamente ali no Egito, quando Deus se manifesta, derrubando todo o panteão dos deuses egípcios e se revelando como Senhor de todas as coisas. O povo, durante 400 anos, foi testemunha ocular dos cultos aos deuses egípcios. Então, a ideia de que Deus tinha uma aparência
física ficou enraizada no coração do povo. Esse aqui é o ponto. Esse aqui é o ponto. Essa relação ficou muito forte no coração do povo. Por que isso? Por que isso aqui? Né? Moisés estava exortando o povo a observar alguns fatos com relação a isso. Por quê? Porque, de fato, irmãos, essa realidade de assemelhar Deus a uma imagem foi real quando Arão fez um bezerro de ouro e o povo identifica esta imagem como Deus que os libertou do Egito. Está vendo aqui a relação? Da influência ainda, né, da idolatria egípcia sobre o povo. Né? E o que é que Deus faz? Deus se levanta ali, né, repreende, ajuiza, né, o que está acontecendo ali e condena completamente aquela ação. Moisés possivelmente estava exortando a nova geração para observar, não é, dois fatos, não é, nesse contexto. Na verdade, são 4. Nesse contexto aí, com relação à idolatria. Primeira observação de Moisés. A depravação da mente humana é tão grande que as poderosas obras de Deus para o seu povo, isso o êxodo e a revelação no Sinai, poderiam se afastar do coração e lançar o povo na idolatria. Por quê? A depravação do coração do homem. Minha e sua, irmãos, somos pecadores. Somos justificados no Senhor, somos. Mas ainda temos uma natureza depravada. Ainda temos uma natureza pecadora. E temos essa tendência de idolatrar não só pessoas, como também coisas. Idolatramos pessoas, idolatramos celebridades, idolatramos também coisas. Moisés está preocupado com isso, por quê? Por causa da mente humana, que ela é frágil. Ela é frágil. Então, guardem-se, cuidem, porém, de ti mesmo. O segundo ponto aqui que Moisés levanta. Os pais, por preguiça ou apatia, podiam parar de ensinar as obras de Deus, que Deus havia feito aos filhos. E dessa maneira, poderiam tornar os filhos uma geração de idólatras. Veja só, qual é a aplicação para mim e para você aqui? Você que tem filho, você que é mãe, você que é pai, né? Você que é um sacerdote do Senhor em sua casa. Irmãos, a nossa maior preocupação é justamente estar aqui. É testemunhar a pessoa de Cristo para os nossos filhos. E como é que nós fazemos isso? Por meio de palavras, por meio das nossas ações. Em outras palavras, o relacionamento familiar. Como eu trato a minha esposa, eles estão vendo. Como eu trato os meus vizinhos, eles estão vendo. Como eu trato meus parentes, eles estão vendo. Eu estou testemunhando, né, se realmente Cristo habita e domina o meu coração nas minhas reações. Qual é a minha resposta a Deus diante de todo esse contexto aí? Esse é o ponto. O Pai, ele é essa pessoa. Ele é essa pessoa. E nós, como testemunhas do Senhor, aqui vem a outra aplicação, como igreja do Senhor, com o nosso papel, testemunhar essa mesma palavra, né, ao mundo que está à nossa volta. Dentro do trabalho, colegas, e por aí vai. Então, essa é a preocupação. Nós não podemos cair na preguiça e na apatia de nos relacionarmos testemunhando a pessoa de Cristo. Terceira preocupação de Moisés. Deus confiou as grandes verdades sobre sua revelação, como a doação da lei no Sinai, a administradores fiéis, que não deveriam esquecê-las, mas transmiti-la à sua nova geração. A administradores fiéis. Aqui é quase o ponto aqui é muito parecido, só que aqui são aqueles que eram líderes das tribos. Não é? Esses homens faziam parte do conselho ali de Moisés. Eles tinham essa responsabilidade.
né, de não deixarem que não só a sua tribo, também como cada componente da sua tribo se perdesse, né, e não conhecesse a Deus e se desviasse da idolatria. Não é? Nos versos 15 a 16, Moisés ensina que Deus não tem aparência. Olha que coisa interessante aqui. Versos 15 e 16. Tenham cuidado, olha só, mais uma vez. Guardem bem a sua alma. Olha só, ele repete aqui o mesmo refrão, do verso 9 aqui no verso 15. Porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe. Horebe e Sinai são sinônimos. No meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolos. Observe isso aqui. Não é? Então, não tenham cuidado de fazer isso. Observe isso aqui. Cada um deveria cuidar de si mesmo, guardando e ensinando a lei à geração seguinte, principalmente nessa questão aqui da idolatria. Moisés os exorta mais uma vez dizendo: cada um deveria cuidar de si mesmo, não se envolvendo com a idolatria, não se deixando levar. A idolatria é o culto que se presta ao ídolo que se faz à semelhança de Deus, seja ele de pau, pedra, ferro, bronze, sol, lua, estrela. Observe aqui os versos 17 a 19. Ele vai falar aqui das semelhanças das coisas que a propensão humana tem de fazer a imagem de Deus para adorar. Vamos lá. Verso 17. Semelhança de algum animal na terra. Não façam isso. Porque os deuses egípcios eram meio animal e meio homem. Olha só que coisa interessante aqui. Aquilo ali é mentira, é idolatria. Semelhança alguma de ave que voa pelos céus. Aí nós temos outras nações vizinhas que tinham, né, como seus deuses essas aves. O 18. Semelhança alguma de animal que rasteja sobre a terra, seja peixe ou sobre os peixes nas águas. Não façam isso. Mas há uma semelhança aqui, né, que é assim estratégica. Estratégica. Está no verso 16. Eu pulei, né, e agora eu vou voltar aqui. Não façam ídolos semelhantes a homem ou mulher. Isso é. O que é que tem a ver isso aqui no contexto aqui? Irmãos, nós temos a probabilidade de idolatrarmos nosso esposo ou a nossa esposa ou os nossos filhos. Nós temos também a probabilidade de idolatrarmos as celebridades, sejam artistas, políticos e por aí vai. Nós nos prostramos a essas pessoas com muita facilidade. São imagens de homem e de mulher que nós entendemos que representam Deus, que são deuses. Isso não deve ser feito. Não deve. Não deve. Então, Moisés, voltando aqui, Moisés fala aqui no verso 18, né, dos animais sobre as águas e dos animais sobre a terra, e a semelhança de algum peixe nas águas. Então, mas ele vai mais a fundo aqui no verso 19. Observe aqui também o que ele está falando aqui. Quando levantarem os olhos para os céus e verem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem, mais uma vez aqui, ó, para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, desculpa, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Olha só, Deus abençoou todos os povos com todas essas coisas, os humanos, os animais e o cosmos. Não podemos, em hipótese alguma, transferir a imagem de Deus para essas coisas, Do verso 16 a 19, né, Moisés enumera uma série de coisas terrestres que não deveriam ser ou serem criadas como imagem de Deus. Homem, mulher, aves, peixes e répteis.
Depois, ele vai fazer o quê? Ele vai falar dessas que as coisas na esfera cósmica também não deveriam ser objeto de adoração. Aí vem sol, lua, estrela e por aí vai. Moisés alerta o povo, alerta o povo dizendo que no Sinai a presença de Deus foi espiritual. Ela foi real e espiritual. E não há dúvida sobre isto. Não transforme a presença espiritual de Deus numa representação física, como foi feito por Arão. Portanto, cuide de si mesmo e não façam para si qualquer tipo de imagem. Olha só, irmãos, como igreja, qual é a nossa tendência? Senhor, eu queria ver um sinal. Eu não é a sua tendência, porque também eu desejo às vezes isso mesmo, para confirmar a minha fé. Isso é idolatria, irmãos. É sutil, mas é. Que não é sutil. Eu estou desmerecendo o foco maior, que Deus é espiritual e a sua palavra mostra isso. Eu não preciso de imagem, de sinais, para confirmar a minha fé ou confirmar a minha confiança em Deus. Eu não preciso ver sinais portentosos, cura, milagres, isso, aquilo, outro. Isso não deveria fazer parte mais, não é, do nosso contexto de comunhão e adoração a Deus. Porque isso não é o principal, irmãos. O principal é nós nos atentarmos para a palavra do Senhor. Porque Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não transformem a presença espiritual de Deus numa representação através de um sinal, de uma maravilha. Não façam isso. Mas adorem a Deus. Há um texto aqui em 1 Pedro, muito interessante, né? Eu vou ler para os irmãos aqui, que tem a ver com o nosso contexto aqui no Novo Testamento. Né? Como é que Pedro ele vai falar essa chamada, essa exortação aqui para a igreja. Né? 1 Pedro 2, né? de 4 e 5, ele diz assim: chegando-se a ele, aqui falando de Jesus, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdotes santos, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha só, é a mesma exortação de Moisés. Pedro replica aqui na sua carta para a igreja. A nossa adoração espiritual, os nossos sacrifícios são espirituais, e é isso que agrada a Deus. Somos chamados, irmãos, a adorar a Deus em espírito e em verdade. Esse é o ponto aqui. Nós não precisamos de imagem ou de qualquer manifestação mirabolante e fantástica para fundamentarmos a nossa fé, ou ter visões de anjos, de coisas celestiais. Não precisamos disso. Isso não vai fortalecer a nossa fé, mas pelo contrário. Nós vamos cair na idolatria. Porque imagina só, vamos supor que um anjo apareça diante de você. Qual é a imagem que vai ficar pro resto da sua vida? A imagem do anjo. É lógico isso, irmão. Você vai ficar gravado no seu coração, e para você tirar essa imagem e colocar Jesus de volta ali, vai ser custoso. Mesmo que um anjo fale que está vindo em nome de Deus. Graças a Deus, isso não vai acontecer, porque a revelação está completa em Cristo Jesus. Sigamos, nosso terceiro e último ponto. Cuida de ti mesmo para não esquecer do Deus da aliança. Versos 23 e 24. Vamos voltar lá no nosso texto de Deuteronômio e vamos ler os versos 23, né, e 24 do capítulo 4. Né? Diz assim: tenham cuidado, mais uma vez, ele fala aqui, de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Olha só. Não façam para si, ele vai voltar aqui e falar da idolatria. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Então, veja só,
O que é que Moisés está dizendo aqui? Qual é a relação aqui? Da aliança com o zelo de Deus. Deus, ele é zeloso. Ele é fogo consumidor. Assim como consumiu aquela geração que adorou o bezerro que Arão havia feito, ele age hoje da mesma forma, porque ele é zeloso, ele zela pela sua aliança. Ele zela pela minha e a sua vida, para que nós não caiamos na idolatria. Portanto, o foco aqui é: guardem, não esqueçam da aliança do Senhor. Qual é a aliança do Senhor conosco? É Cristo Jesus. Cristo é, irmãos, a nossa aliança com Deus. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso redentor. Nós devemos guardar a sua palavra, nós devemos guardar o seu evangelho em nosso coração, não é? Com muita alegria, com muito gozo, com muita gratidão. E viver por meio disso. Porque ele é, de fato, o nosso redentor, o nosso justificador. O objetivo da exortação de Moisés, nesse contexto aqui, era para que cada um cuidasse de si mesmo, dizendo o seguinte: evite o esquecimento da história de Deus, evite a idolatria. E agora ele exorta a cada um para não esquecer da aliança do Senhor. Por quê, irmãos? Por que não esquecer da aliança do Senhor? Qual é o foco central da aliança do Senhor? É o nosso relacionamento com Ele. É o relacionamento dele conosco. Deus se relaciona conosco unicamente por meio da sua aliança. E é necessário, nessa relação, dentro da aliança, de um mediador. Por quê? Porque nós mesmos justificados ainda somos pecadores. Então nós carecemos de um mediador que se coloque diante de Deus em nosso favor. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, nós não podemos perder isso de vista. A aliança trata de relacionamento e comunhão. E dentro da aliança temos que ter um mediador. Isso vai acabar? Vai. Quando Cristo voltar e fizer a plena redenção de todas as coisas. Aí sim, nós não vamos mais precisar, nós vamos estar face a face com o Senhor. Então, antes, voltando aqui para o texto, antes de entrar na terra, o povo tinha que perceber o quanto o Senhor odeia a idolatria e a banalização da sua aliança. Os 10 mandamentos, dos 10 mandamentos, Moisés selecionou o segundo para uma exposição exaustiva, o que é: não terás dentro de si outros deuses, não farás para si imagem de escultura, e por aí vai. Mostrando o perigo inerente de ter imagens e adorá-la. No exemplo do bezerro de ouro, quebrando assim a aliança de Deus. Então, nós podemos quebrar, irmãos, a aliança de Deus, como eu falei aqui, adorando coisas, pessoas, celebridades e por aí vai. Né? Devemos ter muito cuidado com isso. Nem os nossos filhos são o foco da nossa adoração. Nem os nossos esposos e as nossas esposas. Não são, irmãos. Não devem ser. A gente ama. A gente acolhe, mas se for para escolher entre Cristo e Ele, nós devemos escolher Cristo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Né? Devemos escolher a Cristo. Né? Esse é o ponto. A relação com Cristo, ela é radical a esse ponto, que não deixar pai, mãe, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Esse contexto aqui não é para abandonar. Não. É para não ter no centro do relacionamento. Porque Jesus é o centro. Nós amamos. Mas quando a minha esposa peca, eu não posso alisar a cabeça dela. Nem consolar, nem dizer que é isso mesmo. Não. Cristo está em primeiro lugar. Vem a exortação, vem a disciplina. Assim com os filhos, assim com o esposo de vocês da mesma forma, quando ele é crente. Né? Estão me entendendo a radicalidade saudável que o evangelho exige? Né? E essa é a nossa resposta para Deus, para combater a idolatria. Não é? Eles não deveriam ter ídolos, por pelo menos 3 razões, ou pelo menos 2 razões aqui. 2 razões. Primeira razão é porque eles eram um povo especial. Então, no verso 20,
Todos os povos tinham deuses e imagens, mas os seguidores do Senhor devem ser diferentes dos outros povos. Voltando para Pedro, 1 Pedro, mais uma vez aqui, fazendo uma relação, não com relação a essa chamada de Moisés aqui a um foco, né, de que a igreja ela é especial para Deus, ela é diferenciada, né? Nós, o povo de Deus, somos diferenciados, não porque nós temos alguma diferença, não é isso, mas Deus que colocou essa diferença em nós. Veja só o que aqui Pedro diz no capítulo 2, verso 9, 1 Pedro 2, 9. Pedro diz assim, deixa eu ver aqui, um minutinho. Pedro diz assim, vocês, com a igreja do Senhor, aqui Moisés está falando com o povo, mas praticamente é a mesma, o princípio é o mesmo. Vocês, porém, são geração eleita, como Israel era, aqui no contexto. Sacerdócio real, ainda não. Havia aqui no tempo de Moisés sacerdotes específicos, mas nós não. Né? Esse ofício quebrou-se, né? e em Cristo, e cada um de nós hoje somos sacerdotes diante de Deus. Nação santa, assim como eles eram, a igreja é. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos e eles eram também naquela época. A fim, olha o propósito, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só que aqui foi para proclamar as virtudes daqueles que chamou vocês do Egito e está colocando em Canaã. A relação aqui é a mesma, o princípio é o mesmo, irmãos. O princípio é o mesmo. Somos um povo especial porque Deus fez esse povo especial. Não porque nós somos em si mesmos especiais. Não somos pecadores. Mas em Cristo, nós somos chamados a respondermos a Deus como um povo de sua propriedade, a qual Cristo morreu por ela. Por isso que nós somos uma nação santa, separada, para testemunhar, para proclamar a graciosa virtude daquele que nos chamou da morte para a vida. A segunda razão tem a ver com o caráter de Deus. Então, na aliança de Deus com o povo, né, Moisés exorta o povo, não é, nessas duas razões. Primeira, vocês são nação santa, presta atenção. Segunda, observem na aliança o caráter de Deus revelado para vocês. Versos 23 a 24. Então, primeiro, nessa revelação de Deus, Moisés fala da sua transcendência. Deus não apareceu ao povo. Transcendeu. Ninguém podia ver a imagem dele. O Senhor, seu Deus, é um fogo consumidor. Acabamos de dizer. Ele é soberano e não pode ser comparado a nada ou a ninguém, nem imagem alguma. É por isso que eles não viram imagem alguma do Senhor. Segundo, em relação ao caráter de Deus. Deus, ele é zeloso. Ele não tolera homens que adoram outros deuses, ou o seu povo, ou a sua igreja. Ele é único e suficiente para satisfazer a nossa adoração em todos os aspectos. Ele se ira quando o seu povo pratica idolatria e pune qualquer quebra da sua aliança. O pior delas é a idolatria, né? É a prostituição com outros deuses. Terceiro ponto com relação ao caráter de Deus que Moisés estava chamando para o povo observar dentro da aliança. A sua misericórdia. Porque o Deus misericordioso é o Senhor seu Deus. Está lá no verso 29, lá na frente, do mesmo capítulo 4. Ele sempre se lembrará da sua aliança e quando se arrependerem e começarem a procurá-lo, ele os perdoará e os receberá. Olha que coisa interessante aqui. A graça misericordiosa de Deus com o povo. Porque Deus sabe, irmãos, da nossa natureza. Sabe que somos pó. Sabe que somos pecadores. Né? Isso tem a ver muito com a primeira carta de João. O princípio aqui é o mesmo. Da primeira carta de João,
né? Só que naquela época não havia a mediação de Cristo, né? Havia a mediação, né, de Moisés, né, dos sacrifícios, né, que foram colocados lá, né, para que o povo, ao pecar, né, se chegasse a Deus, pedindo perdão dos seus pecados. 1 João capítulo 2, né, verso 1 em diante, ele diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas. Olha como a relação aqui é íntima. Escreva essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. Olha só. Irmãos, quando nós pecamos, a quem devemos recorrer? Só temos um caminho, a Cristo, a sua misericórdia e a sua graça. Assim como Deus era misericordioso com o povo quando se arrependia ali no contexto do Velho Testamento, ele é o misericordioso conosco. Aqui em nosso contexto, a partir do Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo. E aqui a gente encerra essa questão que o povo percebesse na aliança de Deus esses quatro atributos de Deus, não é? Esses três: a sua transcendência, o seu zelo e a sua misericórdia. Há um autor que pesquisei para fazer esse sermão, ele comenta o livro de Deuteronômios, ele diz o seguinte, com respeito a esse contexto aqui: o relacionamento pactual era um relacionamento de amor iniciado na aliança de Deus, que exigia uma relação de amor da parte do seu povo. Olha só. Deus dava amor, Deus demonstrava esse amor, e demonstra o tempo todo, e ele espera uma reação nossa para ele em amor. De que forma? Adorando-o em espírito e em verdade. O Evangelho de João, no capítulo 14, não é? Esse texto também tem a ver uma relação com essa afirmação aqui do crente, né? Olha só o que é que João diz aqui no verso 23. Olha que coisa interessante aqui, né? Jesus respondeu. O contexto aqui é um diálogo que há entre Jesus e os seus discípulos. Isso aqui. Respondeu Jesus. Isso aqui é Jesus respondendo aqui, no contexto aqui imediato, a Judas. Judas, não Iscariotes. Né? Jesus respondeu a ele: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Olha só. Se alguém me ama, olha a relação aqui da aliança aqui. A mesma relação de amor. Irmão, se você olhar para Cristo, não tem como, né, você não perceber, né, o amor de Deus derramado sobre a sua igreja. Não tem como, irmãos. E qual deve ser a nossa resposta? A mesma que ele exige aqui. Guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. A mesma coisa da aliança. A mesma coisa. Deus morava no meio do povo, no tabernáculo. Agora Deus mora dentro de nós por meio de derramar do seu Espírito. Né? Seu Espírito. Irmãos, concluindo nossa pregação. A fidelidade do crente a Cristo e à igreja estão diretamente relacionados ao testemunho fiel da graça de Deus em Cristo Jesus. Cuida de ti mesmo. Testemunhe ao Senhor com alegria e com gozo. O crescimento, a maturidade e a intimidade do crente com Cristo está relacionada à sua fiel obediência à sua palavra.
como acabamos de ler aqui em João 14, 23. Cuida de ti mesmo e faz essas coisas. Pede a Deus, ora o Senhor pedindo graça para fazer isso aqui. Eu sei que é um desafio, né, para mim e para você. A sabedoria e a inteligência do crente não está em sua aparência espiritual ou religiosa, nem na igreja. E muitas vezes a sua espiritualidade é representada pela igreja. Isso é uma coisa falsa, é idólatra. Quando nós adoramos o prédio, a estrutura, a denominação, isso é idolatria. Não é por aí. Mas, no fruto da sua obediência à fidelidade à palavra de Cristo. Como ele disse aqui em João 14, 23. Guarda a minha palavra. Escuta e guarda. Cuida de ti mesmo em ouvir, em ruminar e em guardar a palavra do Senhor. É justamente isso que Moisés está falando aqui para o povo, antes do povo começar a tomar posse e se estabelecer como uma nação. Conclusão, irmãos, do nosso sermão de hoje. Cuida de ti mesmo, para não se acostumar com os mandamentos de Deus ou com a realidade que está dentro de você, achando que isso tudo é normal. Não é, é graça, é bondade de Deus. Cuida de ti mesmo e não te esquece disso. Cuida de ti mesmo, para não cair na idolatria. Não coloque no seu coração nada que destrói Deus dele. Não faça isso. Coisas, projetos, dinheiro, seja lá o que for. Seja lá o que for. Seja lá o que for. E por fim, irmãos, última aplicação. Cuide de ti mesmo, para não esquecer do Deus da aliança. Olha para Cristo, sempre. Renove sempre na sua mente a graça de Jesus Cristo, por meio da sua palavra. Leia os evangelhos e se deleite no amor de Deus derramado sobre a sua igreja. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos guarde e nos fortaleça, para que possamos viver, para que possamos cuidar de nós mesmos, ter uma vida piedosa, bonita, que exala o bom perfume de Cristo. Que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, que nos ouviram hoje. Uma boa semana, que Deus os fortaleça, que Deus os sustente, os guarde, renove a sua alegria e o seu gozo sobre vocês. Irmãos, uma boa semana, que Deus os abençoe. Obrigado a todos. Amém.